Olá pessoal, bom dia. Então nessa quinzena de estudos, né, que se iniciou essa semana, nós vamos estudar, né, vamos dar início ao estudo da termodinâmica. E a termodinâmica é a parte da física que estuda as leis que regem as relações entre calor e trabalho, tá? Aí assim, nós já tínhamos falado bastante sobre a definição de calor, né? Enquanto estávamos com as aulas, né, presenciais antes do início da quarentena. Mas a gente já falou bastante sobre a definição de calor, né? Que o calor é uma forma de energia em trânsito, né? E agora a gente vai entender melhor então a definição de trabalho e a relação estabelecida, né? A relação que a termodinâmica estabelece entre essa forma de energia e o trabalho realizado, tá? Bom, para isso é importante então a gente compreender três formas aqui de transformações, né? Então existem as transformações gasosas e é importante a gente compreender cada uma delas. Então, existe a transformação que nós chamamos de isobárica. É aquela em que a pressão permanece constante, né? Então, é aquela em que as variáveis, né? Volume e temperatura mudam, se alteram, os valores iniciais e finais, porém a pressão inicial, ela permanece constante, ou seja, a pressão final é igual à pressão inicial. E já os valores de temperatura e volume se modificam. Existem também as transformações isovolumétricas, né, ou também chamadas de isocóricas, que são aquelas em que o volume permanece constante. Então, no caso da transformação isovolumétrica, o que modifica são os valores de pressão e temperatura. Já o volume inicial é igual ao volume final. E temos também as transformações isotérmicas. As transformações isotérmicas são aquelas nas quais a temperatura é que permanece constante. Então, nesse caso, os valores de pressão e volume se alteram e já a temperatura inicial é igual ao valor da temperatura final, tá? Bom, então vamos lá agora a relação de trabalho, né? Ao cálculo, né, de trabalho relacionando volume e pressão. Então, o que seria o trabalho? O trabalho é a energia necessária para mover algo contra uma força. Então, imagine assim, a expansão de um gás, né, devido ao seu aquecimento, conseguir mover o êmbolo de um pistão, né, conseguir movimentar. Eu sempre dou esse exemplo também, a panela de pressão, né? Quando a gente vai lá fazer comida, por exemplo, cozinhar o feijão, o aquecimento da água dentro da panela produz o vapor, o aquecimento do vapor vai causar a sua expansão e ele consegue, a força ali da expansão do gás, do vapor, consegue erguer o pininho da panela de pressão, não ergue? Quando a gente percebe que a gente fala assim, lá, pegou pressão, a gente verifica isso visualmente ali, né? Vendo o pininho levantar e girar. E o barulho do vapor, né? Que faz ao sair ali do pininho. Então, essa força que a expansão do gás promoveu, né? De erguer o pininho, fazer ele girar. Ou se fosse, por exemplo, o êmbolo de um pistão. E outros exemplos que nós vamos ver aqui nos exercícios. A gente chama essa força de trabalho, né? Então, é um trabalho termodinâmico porque ele é causado devido à expansão do gás que ocorreu por causa do aquecimento, né? Então, os gases, eles realizam trabalho de expansão ou compressão, né? Seguindo a equação. Trabalho, até eu coloquei aqui, ó, esse símbolo, o trabalho, ele é simbolizado pela letra tal, que é essa daqui, ou ele pode ser simbolizado pelo W, né, de work. Então, tem autores em sites, em livros diferentes que vão utilizar esse símbolo ou esse símbolo aqui para trabalho, tá? E a sua unidade é joules. O P para pressão, tá? Que normalmente é em Newton por metro quadrado. E esse ΔV é a variação de volume. Então, lembra? Sempre uma variação na física a gente representa delta, como é variação de volume ΔV. E nós temos sempre a variação, a diferença entre o estado final e o estado inicial,
né? Então, volume final menos volume inicial, a gente tem a variação de volume, que é o ΔV aqui da fórmula. Então, a fórmula, pessoal, é simples. Por exemplo, nos exercícios da tarefa desta quinzena, em todos os exercícios vocês vão trabalhar com essa fórmula, tá? É uma multiplicação direta e simples, tá bom? Aqui, então, eu tenho alguns dados importantes a respeito da própria expansão ou compressão do volume, né? E é como a gente relacionar isso com o trabalho. Então, toda vez que a variação de volume aqui for positiva, né? A variação de volume maior que zero, significa que está ocorrendo uma expansão, ou seja, o gás está aumentando o seu volume. Então, toda vez que ocorre uma expansão, a gente fala que o trabalho também é positivo, tá? Agora, e se for o contrário? Se a variação de volume é menor que zero, ou seja, um valor negativo. Então, nesse caso, está ocorrendo uma contração do gás, né? Então, aqui o trabalho também vai ser negativo. E se não houve variação de volume, né? Se a variação de volume é igual a zero, então, nesse caso, não ocorre realização de trabalho. O trabalho ele só vai ocorrer quando haver expansão ou contração do volume. Então, na próxima aula, a gente vai entrar mais nessa questão de trabalho negativo, trabalho positivo, quando que o trabalho ocorre sobre o meio realiza o trabalho sobre o gás, tá? Mas, enfim, importante vocês entenderem isso agora, que o trabalho ele está relacionado com a expansão ou a contração do gás, que quando ocorre uma expansão, tanto a variação de volume como o valor do trabalho é positivo. Quando ocorre uma contração, aí é exatamente o contrário, né? Tanto a variação de volume como a realização de trabalho terão valores negativos. E se não ocorre a variação de volume, então também não ocorre a realização de trabalho, tá? E nesse caso, é a transformação que nós vimos lá em cima, isovolumétrica, né? Isovolumétrica ou isocórica. Por quê? Porque não houve a variação de volume, né? Modificou-se valores de temperatura, valores de pressão, mas não houve variação de volume. Tudo bem?